Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhe ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, o evangelista mostra um paralelo que nos faz refletir sobre duas realidades essenciais para a nossa vida: aquilo que é supérfluo e aquilo que é essencial. No início do Evangelho, o evangelista relata que todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Veja que essa admiração, ela é importante para a nossa vida, mas quando nós começamos a nos permitir ser corrompidos pela admiração, nós começamos a perder o foco daquilo que é o verdadeiro ensinamento, daquilo que é o verdadeiro caminho de salvação. Por isso que a admiração é uma coisa que precisa acontecer no princípio. E essa admiração, ela precisa, na relação com Deus, ela precisa ir crescendo. Porque a admiração, quando ela permanece muito sem ser amadurecida, essa admiração ela vai se tornar uma paixão. E a paixão, quando ela não é amadurecida, ela perde o verdadeiro sentido da admiração. Porque a admiração é quando nós conseguimos contemplar a beleza de uma obra. E assim é a obra de salvação. Quando nós ficamos muito admirados pelos sinais dessa obra, como nós vemos no Evangelho, que as pessoas ficavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia, veja que as pessoas estavam admirados com os milagres, talvez com a pregação e muitas outras coisas. E isso vai se tornando, quando não é amadurecido, vai se tornando uma paixão, um segmento passional, que nós precisamos ter cuidado, porque o segmento de Jesus Cristo é um discipulado. E por ser discipulado, ele é uma atitude de confiança, mas também uma atitude racional, que forma o nosso intelecto. E isso vai nos ajudando cada vez mais a ter essa capacidade de corresponder à obra de Deus na nossa vida. Mas, como dizia, quando nós nos permitimos ser corrompidos por essa paixão, que a admiração, quando ela não se torna compromisso com o outro, ela vai se tornar unicamente paixão pelo outro. Quando se torna essa paixão, nós não percebemos aquilo que realmente é o essencial da pregação, o essencial da obra. E assim nós vamos nos perdendo pelos sinais externos e esquecendo aquilo que está mais profundo, que é anunciado pelo próprio Cristo. Por isso que depois do evangelista dizer que eles estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia, o evangelista relata que Jesus disse aos seus discípulos: Prestai atenção, bem atenção, às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Veja que Jesus Cristo, para purificar aquela paixão, aquela admiração desordenada, ele mostra aquele caminho que ele vai seguir para gerar a salvação para a humanidade, para cada um de nós. Por isso nós precisamos ter esse cuidado. Muitas vezes nós entramos no caminhar, no segmento de Jesus Cristo, e nós não conseguimos crescer nesse segmento,
porque nós ficamos tão admirados com as obras, com os sinais que nós vemos, que nós começamos a ficar buscando somente esses sinais e não sermos capazes de compreender como que Jesus Cristo quer realizar esta obra de salvação. E quando vem o sofrimento, quando vem a dificuldade, nós temos a grande tentação de desistir, de abandonar o caminho. Mas isso só acontece quando a nossa admiração ela permanece passional, ela permanece alimentada por paixões e não cresce para um compromisso verdadeiro com aquele que nós admiramos. Porque a verdadeira admiração é aquela onde nós vemos aquela pessoa que nós admiramos e nós começamos a seguir ela, para viver e experimentar a vida dela, seja as alegrias, seja o sofrimento, seja participar da sua vida em determinados momentos, mas também participar da sua missão de salvar almas. Esse é o caminho que nós precisamos aprender a viver, para que não possamos nos corromper o nosso coração, deixar corromper o nosso coração para não perder o foco da nossa caminhada e da nossa missão, que é sim participar da vida e da missão de Cristo, para que nós possamos crescer nessa admiração para um comprometimento com Deus, para desejar firmemente passar por tudo aquilo que Ele passou, para que nós possamos, no dia que nós formos entregados nas mãos dos homens, quando nós formos realmente levados e injuriados para ser julgados, nós possamos realmente lembrar que Jesus, Ele também sofreu a mesma coisa. E é nesse momento que nós precisamos recordar que nós estamos participando mais profundamente do mistério da vida de Cristo e da sua missão redentora, porque o nosso sofrimento ele é redentor, porque o nosso sofrimento unido ao sofrimento de Cristo, unido à graça divina, ele se torna também obra de salvação, porque os membros do corpo místico de Cristo, quando sofrem, participam da paixão do próprio Cristo nessa terra. E assim, participando perfeitamente, profundamente desta paixão e morte nesta terra, nós realmente permitimos que seja atualizado o sacrifício redentor de Cristo, também através da nossa vida. Por isso, não deixemos nos corromper por uma admiração que é parcial, uma admiração que só quer contemplar os sinais, uma admiração que alimenta as paixões e o sentimentalismo. Busquemos admirar Jesus Cristo, mas nos comprometer com Ele, para que possamos participar da sua vida e da sua missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.